Eu nunca imaginei que minha vida fosse virar assunto de testemunho. Não que eu tenha algo contra, mas a gente acha que as coisas grandes só acontecem com os outros, não é? Comigo era sempre tudo tão comum: acordar cedo, lavar a louça do jantar da noite anterior, arrumar a cama ainda com sono, tomar café com pão torrado queimado porque o fogão é velho e não regula bem. Até o dia em que o médico olhou nos meus olhos e disse, com aquela voz calma que os médicos têm quando vão dar notícias ruins: Senhora Marli, seus exames confirmam. Você não poderá ter filhos. Eu tinha 28 anos. O José já fazia 3 que me pedia em casamento, mas eu sempre arrumava desculpa. Não era por falta de amor, não. Era medo. Medo de não conseguir dar a ele o que todo homem quer, um filho. E aí quando finalmente me decidi, quando juntei coragem e falei sim na frente do pastor e de toda a congregação, veio essa sentença. Como se Deus tivesse fechado a porta bem na minha cara. O José não chorou. Só segurou minha mão mais forte e disse: a gente dá jeito. Mas eu via nos olhos dele a decepção, por mais que tentasse esconder. Ele era homem de poucas palavras, mas eu conhecia cada suspiro, cada olhar perdido quando passávamos na frente da escola e via as crianças brincando. Eu me sentia culpada. Inútil. Como se meu corpo tivesse me traído. Aí começaram as idas aos médicos. Remédios que me deixavam tonta, injeções que doíam tanto que eu mordia o travesseiro para não gritar. O José vendia verduras na feira e guardava cada real para pagar as consultas. Uma vez ele chegou em casa com um saco de batatas murchas e disse: hoje não deu muito bem, mas semana que vem a gente tenta de novo. Eu não aguentava mais ver aquele saco. Parecia que cada batata estragada era um filho que não vinha. Até que a irmã Cássia, da congregação, me chamou num domingo depois do culto. Ela era daquelas mulheres que falavam baixo, mas todo mundo ouvia. Marli, você já tentou orar de verdade? Eu quase ri. Claro que eu orava. Todas as noites de joelhos até as pernas doerem. Mas ela não estava falando daqueles pedidos rápidos antes de dormir. Vem na minha casa amanhã. Só você e Deus. Fui. A casa dela cheirava a hortelã e a velas de cera. Não tinha nada de especial, só uma sala simples com um sofá desgastado e uma Bíblia aberta na mesinha. Ela me fez sentar, pegou minhas mãos e disse: esquece os médicos por um tempo. Esquece o que eles falam. Deus não olha para exames. E começou a orar. Não era uma daquelas orações bonitas, cheias de palavras difíceis. Era quase um desabafo. Ela chorava, eu chorava e de repente eu estava gritando coisas que nem sabia que guardava dentro de mim. Porque eu, Senhor? O que eu fiz de errado? A irmã Cássia só apertava minha mão e repetia: Ele ouve. Ele ouve. Saí de lá exausta, como se tivesse carregado um peso por anos e finalmente o soltado. Mas nada mudou. Os meses passaram, eu continuava com as mesmas cólicas, o mesmo vazio. Até que um dia, depois de mais um exame que confirmava que nada tinha melhorado, eu me senti tão cansada que nem chorei. Só sentei na cama e falei para Deus: se é assim que tem que ser, então tá bom. Mas me tira essa dor de dentro, porque eu não aguento mais. E aí, coisa estranha, uma paz esquisita veio. Não foi milagre, não foi voz do céu. Só uma certeza quietinha que eu não conseguia explicar. Parei de tomar os remédios. O José não falou nada, só me abraçou mais forte. A gente voltou a viver como antes, só que sem aquela sombra por cima. Até que 6 meses depois, eu comecei a passar mal de manhã. Pensei que fosse alguma coisa que tinha comido. Mas quando o atraso veio, eu nem tive coragem de fazer o teste. Só fiquei olhando para a barriga no espelho com medo de me iludir. O José chegou em casa e me encontrou sentada no chão do banheiro, tremendo. Ele não precisou perguntar. Só se ajoelhou na minha frente e botou a cabeça no meu colo. A gente ficou assim um tempão, sem falar nada. Quando finalmente fizemos o teste, as 2 linhas apareceram tão rápido que pareciam falsas. Levei o exame pro médico no dia seguinte, e ele olhou de novo, e disse: isso não é possível. Mas estava lá. Um bebê. Um só, mas vivo. O José chorou. Eu nunca tinha visto aquele homem chorar. Ele segurou o papel do ultrassom como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A notícia se espalhou na congregação antes mesmo da gente contar. A irmã Marli, que trabalhava na secretaria do pastor, deve ter visto o nome da clínica no comprovante que deixei cair na bolsa no domingo. Até a hora do almoço, já tinham me abraçado 3 vezes no corredor da igreja, com aquele sorriso molhado de quem acha que entende a vontade de Deus melhor do que a gente mesma. O José não ligou. Ele só queria mostrar o ultrassom para todo mundo como se fosse um troféu. Eu é que fiquei incomodada, com a sensação de que o bebê já não era só nosso. As pessoas falavam como se fosse um milagre, e talvez fosse,
mas também era uma criança que ia nascer em 3 meses, num apartamento minúsculo, com um salário que mal dava pro aluguel. O José dizia que Deus providenciaria, e eu queria acreditar, mas a conta da luz não se pagava com fé. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei acordada ouvindo o barulho do ventilador. Passei a mão na barriga, tentando imaginar como seria. Se ia ter os olhos do José, aquele castanho claro que brilhava quando ele ria, ou se ia herdar meu queixo teimoso. Ou pior, minha ansiedade. Pensei nas noites em claro que viriam, no choro que eu não saberia acalmar, nas vezes que ia querer gritar e não poderia. Respirei fundo e tentei empurrar os pensamentos para longe, mas eles voltavam, como mosquitos em verão. No dia seguinte, o pastor chamou a gente no escritório. Sentamos no sofá de couro surrado, e ele segurou nossas mãos, uma de cada vez como se fosse um acordo. Deus tem um propósito, ele disse, com a voz grossa de quem está acostumado a ser obedecido. Esse filho não é só de vocês. É uma bênção para toda a igreja. O José assentiu, orgulhoso. Eu sorri, mas minha mão suava dentro da dele. Quando saímos, o José quis parar na loja de móveis usados para olhar berços. Eu disse que ainda era cedo, que a gente precisava juntar dinheiro primeiro. Ele insistiu, e acabamos entrando. O dono, um homem baixo com óculos de aros grossos, nos mostrou um de madeira clara com umas manchas de tinta branca. Esse aqui é bom, ele disse. Já criou 2 netos meus. O José passou a mão no corrimão, como se já visse o bebê ali dentro. Eu olhei o preço rabiscado a lápis no canto. 3 vezes o que a gente tinha na poupança. Vamos pensar, eu disse, puxando o José pelo braço. Ele resistiu, mas acabou saindo comigo. No caminho para casa ficou quieto, olhando pro chão. A gente consegue, ele falou de repente. Deus não ia dar um filho se não fosse para cuidar. Eu não respondi. Não queria discutir, mas também não queria mentir. Naquela semana, comecei a passar mal de manhã. Não era só enjoo, era uma náusea que subia pela garganta como se fosse me afogar. O cheiro de café me fazia correr pro banheiro, e o José aprenderá a fazer torrada sem manteiga, porque o odor já me deixava tonta. Uma tarde, enquanto eu vomitava no vaso, ele segurou meu cabelo e murmurou: "Desculpa, amor." Não sabia pelo quê. Talvez por não poder trocar de lugar comigo. O médico disse que era normal, que o corpo estava se adaptando. Mas eu me sentia como se estivesse virando outra pessoa, como se algo dentro de mim tivesse tomado conta. Às vezes encostava a orelha na barriga, esperando ouvir alguma coisa, mas só havia silêncio. O José fazia o mesmo, e a gente ria, constrangidos, como se estivéssemos espionando um segredo que ainda não era nosso. Um domingo, depois do culto, a irmã Clarice me chamou num canto. Ela era daquelas mulheres que falavam baixo, como se cada palavra fosse uma confissão. "Você precisa descansar", ela disse, apertando meu braço. "Não pode ficar tão magra assim. O bebê precisa de força." Eu sorri, mas senti o rosto queimar. Não tinha contado para ninguém que desde que soube da gravidez, a fome tinha sumido. Comer era um esforço, como mastigar algodão. Naquela noite, o José trouxe um prato de sopa para a cama. "Come pelo menos isso", ele pediu. Eu obedeci, mais por ele do que por mim. Enquanto ele assistia a televisão, fiquei olhando pro teto, imaginando como seria quando a barriga crescesse de verdade. Se ia doer. Se ia conseguir amar aquele estranho que chutava minhas costelas por dentro. Uma madrugada, acordei com um sonho tão vivo que ainda sentia o gosto do sangue na boca. Sonhara que o bebê nascia, mas em vez de chorar, ele olhava para mim com olhos adultos, cheios de reprovação. Acordei o José tremendo. Ele me abraçou, murmurou que era só o cansaço, mas eu vi no rosto dele que também tinha medo. O José apertou os meus ombros como se quisesse me segurar ali, no mundo dos vivos. Eu deixei a cabeça afundar no peito dele, ouvindo o coração bater forte demais. Não contei o resto do sonho, que o bebê tinha falado com uma voz que não era de criança, perguntando por que eu não queria ele. A pergunta doía mais que qualquer cólica. Pela manhã, o sol entrou pela fresta da cortina e machucou os meus olhos. O José já tinha saído para trabalhar, deixou um bilhete na mesa. Asterisco, tomou o remédio? Não esquece de comer. Asterisco, eu amassei o papel sem querer, mas depois alisei de volta e coloquei no bolso do roupão. Andei pela casa como se estivesse debaixo d'água, encostando nas paredes para não flutuar. Na cozinha, a sopa de ontem ainda estava na panela com uma crosta grossa em cima. Joguei fora e lavei o prato com água quente, sentindo as pontas dos dedos ficarem vermelhas. Quando passei a mão na barriga, ela ainda estava lisa, quase igual a antes. Só um inchaço sutil, como se tivesse comido demais. Mas eu sabia que lá dentro alguma coisa mexia, mesmo que eu não sentisse. O telefone tocou. Era minha mãe. Asterisco. Como você está, filha?
Asterisco, a voz dela sempre soava como se já soubesse a resposta. Menti, disse que estava bem, que o enjoo tinha passado. Ela suspirou daquele jeito que significava asterisco, você não me engana, asterisco, mas não insistiu. Asterisco, vou trazer umas roupinhas que a tia Marta guardou. Tem umas coisas muito bonitas. Asterisco, eu agradeci, mas depois de desligar fiquei olhando pro aparelho, imaginando como seria explicar para ela que eu não queria aquelas roupinhas, que não queria nada daquilo. À tarde, o José ligou do trabalho. Asterisco, e aí, melhor? Asterisco, eu disse que sim, que tinha comido um pão com manteiga. Ele ficou quieto um segundo, depois riu baixo, como se soubesse que era mentira mas preferisse acreditar. Asterisco, tô saindo mais cedo hoje. A gente pode jantar fora, que tal? Só pra você sair um pouco. Asterisco, aceitei, mesmo sem vontade. Sabia que ele estava tentando, e isso doía mais do que se ele simplesmente desistisse. Enquanto me vestia, evitei o espelho. Não queria ver as sombras sob os olhos, nem a palidez que fazia as sardas do meu nariz ficarem mais visíveis. Coloquei uma blusa larga, para esconder a barriga que ainda não tinha forma de nada. O José chegou, me deu um beijo na testa e disse que eu estava bonita. Não respondi. Ele não insistiu. O restaurante era daquele tipo com luz amarela e toalhas xadrez. Cheirava a alho e vinho. O José pediu lasanha, eu só uma salada. Ele falou do trabalho, de um cliente chato, de como o chefe tinha elogiado um projeto dele. Eu mastigava devagar, ouvindo como se estivesse do outro lado de um vidro. De vez em quando, ele parava e me olhava, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Mas eu não tinha nada. No meio da refeição, uma mulher passou com um carrinho de bebê. O choro agudo cortou o barulho dos talheres. O José segurou minha mão debaixo da mesa, apertou leve. Eu olhei pro prato, empurrei os tomates cereja com o garfo até eles caírem no chão. Ele não disse nada, só chamou o garçom e pediu a conta. Em casa, o José ligou a televisão. Eu fui pro quarto, deitei de lado, encostando a barriga no colchão como se pudesse esmagar aquilo que crescia dentro de mim. Ele veio pouco depois, sentou na beira da cama. Asterisco, você quer falar sobre alguma coisa? Asterisco, balancei a cabeça. Ele suspirou, passou a mão no cabelo. Asterisco, às vezes acho que você tá me castigando por alguma coisa que eu nem sei que fiz. Asterisco, não respondi. Não era culpa dele. Não era culpa de ninguém. Era só que, toda vez que eu fechava os olhos, via aquele bebê do sonho, com os olhos cheios de julgamento, e ouvia a pergunta de novo. Asterisco, por que você não me quer? Asterisco. O José deitou ao meu lado, virou de costas. A cama rangeu. Eu fiquei olhando pro vazio, contando as rachaduras no teto até o sono vencer. E quando finalmente dormi, sonhei com água. Muita água, escura e quieta, e eu afundando devagar, sem força para lutar. Acordei com a garganta seca e um peso no peito. O quarto estava claro demais, o sol batendo direto na janela que a gente esqueceu de fechar. José já tinha saído, mas deixou um copo d'água na mesa de cabeceira, meio cheio, com marcas de dedos na lateral. Bebi tudo de uma vez, sentindo o líquido frio queimar um pouco ao descer. Levantei devagar, as pernas ainda moles. No banheiro, evitei olhar no espelho. Sabia como tava, olheiras, cabelo emaranhado, a mesma camiseta amassada de ontem. Lavei o rosto com água fria até a pele formigar. Quando passei a toalha, ela saiu suja de rímel borrado. Na cozinha a cafeteira ainda estava quente. José deve ter feito antes de ir embora. Servi uma xícara, mas o cheiro me deu náusea. Deixei no balcão e abri a geladeira só para ter algo para fazer. Não tinha quase nada, um pacote de queijo meio mofado, 2 cervejas, um pote de geleia com a tampa enferrujada. Fechei a porta com mais força do que queria. Sentei no sofá e peguei o celular. 3 mensagens da minha mãe. Asterisco, ligou pro médico? Asterisco, asterisco, toma os remédios direitinho, asterisco, asterisco, quando vem me ver? Asterisco, não respondi. Uma notificação do banco, saldo negativo. Uma foto antiga no feed da gente na praia ano passado, José sorrindo com os braços cheios de compras, eu com um chapéu ridículo, os pés na areia. Comentei um coração, depois apaguei. O apartamento estava muito silencioso. Liguei a TV só para encher o espaço, mas o volume baixo só deixou tudo pior. Troquei de canal umas 5 vezes até desistir. Fui até a janela. Lá embaixo, a rua seguia normal. Gente correndo para pegar ônibus, um cara vendendo picolé, 2 mulheres rindo alto perto de uma banca de revista. Ninguém sabia que eu existia. Voltei pro quarto e abri a gaveta da mesa de cabeceira. No fundo, embaixo de recibos e moedas soltas, estava o teste. Ainda na caixa e intocado. Peguei, virei nas mãos.
A data de validade estava boa. Respirei fundo. Quando ouvi a chave na porta, guardei tudo de volta rápido demais. José entrou com 2 sacolas, suado, o cabelo colado na testa. Comprei umas coisas, disse, erguendo as sacolas. Fruta, pão, aquele presunto que você gosta. Não tava com fome, menti. Ele deixou as compras na mesa e veio até mim. Passou a mão no meu ombro, mas eu me afastei sem querer. Você tá diferente, falou baixo. Não é só isso não. Engoli em seco. O teste queimava na gaveta como se fosse vivo. Cansaço, disse. Só cansaço. José me olhou por um tempo, depois foi para a cozinha. Ouvi o barulho dos potes sendo guardados, a torneira abrindo e fechando. Quando ele voltou, tinha um prato com torradas e manteiga. Come alguma coisa, pediu. Por favor. Peguei uma torrada só para ele parar de me encarar. Mastiguei devagar, sem sentir gosto. José sentou do outro lado do sofá, ligou o noticiário. Falavam de um incêndio em outro estado, números de mortos, desabrigados. Ele assistia com atenção, como se aquilo fosse importante. De repente, a repórter mencionou uma criança encontrada ilesa nos escombros. José virou para mim, os olhos brilhando. Você viu? Um milagre, disse. Essas coisas acontecem. Não respondi. A torrada virou uma bola seca na minha boca. Engoli com dificuldade, sentindo como se estivesse engolindo vidro. Preciso sair, falei, levantando. Agora? José franziu a testa. Pra onde? Não sei. Preciso andar. Ele abriu a boca, depois fechou. Assentiu devagar. Tá bom. Mas leva o celular. Peguei a bolsa, saí sem olhar para trás. O corredor cheirava a desinfetante, o elevador a cigarro velho. Na rua, o sol bateu forte no meu rosto, como se quisesse me empurrar para baixo. Virei à esquerda sem rumo, os pés levando para algum lugar que eu não queria pensar. Andei até as pernas doerem. Passei por farmácias, padarias, lojas de roupa com manequins sorrindo. Em um parque, sentei num banco vazio. Uma mãe brincava com o filho pequeno, jogando folhas para cima e rindo quando elas caíam na cabeça da criança. O menino gritava de alegria, pedia mais. A mãe obedecia, cansada mas feliz. Fechei os olhos. A pergunta voltou mais alta que nunca. Asterisco porque você não me quer? Asterisco. Abri os olhos de repente. E vi que a mãe me olhava. Não com pena, só com uma curiosidade rápida, como quem tenta adivinhar a história de um estranho. Baixei a cabeça, fingi mexer no celular. O menino correu até mim, ofereceu uma folha amassada. Asterisco pra você. Asterisco, a mãe chamou ele de volta, desculpando-se com um sorriso. Guardei a folha no bolso sem pensar. Levantei quando o sol já não queimava tanto. A pergunta ainda latejava, mas agora misturada com o riso da criança. Andei de volta mais devagar.